3 horas, 3 minutinhos, ela me chamou a atenção para isso, porque o número de crianças e adolescentes com colesterol alto é alarmante no país. A última pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais aponta que mais de 27% dos brasileiros, né, crianças e adolescentes, estão com a taxa acima do recomendado. E isso significa o quê? Um risco à saúde, uma vez que o colesterol não traz sintomas, ele é silencioso. E como que a gente pode proteger os nossos jovens de problemas sérios no futuro? Aí eu convidei a Mainá Garcia Valente, que está com a gente aqui hoje, né, Mainá? Que me chamou a atenção para isso. Obrigada, viu, por ter vindo. E é um número grande de crianças e adolescentes com colesterol. O que explica isso, Mainá? Se a gente for ver, primeiro, como você falou, a gente vê esses dados dentro, né, das pesquisas. Isso. E eu tô vendo isso na minha prática clínica, né? Então, as crianças e os adolescentes que eu atendo, quando chegam com os exames, aí a gente não consegue através de sinais e sintomas, a gente só consegue ver através de exames laboratoriais. E sim, quando eu também, durante uma consulta, uma anamnese, começo a investigar quais os hábitos alimentares, um recordatório alimentar, uma frequência determinada de consumo de alguns alimentos, a gente começa a aumentar uma suspeita e aí a gente pode sugerir, né, fazer alguns exames específicos que é avaliar o perfil lipídico, tá? Geralmente, a gente fala muito também, né, algumas pessoas da família falam assim, mas é genético, eu tenho colesterol alto, meu marido tem, ou os avós têm. Nós sabemos que genética não é sentença. A genética, ela vai favorecer, porém, eu vou jogar em valores, assim, percentuais que eu já ouvi em alguns congressos, nós somos 25% genética, 75% estilo de vida. Então, estilo de vida é alimentação, é hidratação, é sono, é exercício físico, é tudo que se faz para manter a saúde, tá? E a alimentação, no quesito colesterol, ela tem um peso muito grande. Tem um peso muito grande porque é muito industrializado, processado, isso. Açúcares, refrigerante, não é? Isso. O que a gente ouve mais, as pessoas conseguem identificar a princípio, né, mais alimentos gordurosos. Então, se a gente for pensar carnes gordas, frituras, mas a gente tem a gordura embutida nos industrializados, que nem sempre é visível. Então, por exemplo, hoje a gente tem nos alimentos industrializados um grupo específico que são, por exemplo, os produtos de panificação. Uma simples torrada, uma simples bolacha que não é só a recheada, uma bolacha ao leite, que a gente conhece muito como bolacha maisena ou bolacha Maria, bolacha água e sal. Lógico que as proporções dentro desses alimentos, uma bolacha recheada e um sorvete, tem muito mais gordura hidrogenada do que uma bolacha simples. Só que são alimentos que, se aparecerem com muita frequência no dia a dia, ele vai trazer algumas consequências a nível dessas alterações. E até para a gente poder proteger e cuidar, a gente precisa ler os rótulos, né? Isso. E a Mainá trouxe para a gente, inclusive, alguns nomes, algumas expressões, alguns detalhes que a gente precisa estar atento. Por exemplo, gordura vegetal hidrogenada. A gordura vegetal hidrogenada é a que a gente mais conhece. Tem gordura vegetal hidrogenada, eu não vou consumir. A vigilância, a Anvisa, ela também tem uma legislação para rotulagem. Então, hoje a gente já sabe que naqueles quadrinhos de informações nutricionais, quando tem menos de 2 gramas, a empresa, a indústria, não precisa colocar que tem. Então, ela pode considerar 0. E não é porque ali está escrito 0 que não tem. Então, eu acho que hoje, o que eu oriento também meus pacientes, a melhor forma de saber o que estamos comendo é ler lista de ingredientes. E aí, aqui, a gente tem algumas nomenclaturas que são sinônimos. Então, às vezes, não vai estar lá escrito gordura vegetal hidrogenada, mas vai estar gordura parcialmente hidrogenada. Ela é pior que a hidrogenada. Gordura vegetal, e não escreve nada na frente. Gordura vegetal, geralmente, ou quase 100% é a gordura vegetal hidrogenada. Só que a gente, muitas pessoas, e até meus pacientes muito falam, né, os pais, gordura vegetal, eu acho que ali vai ser um óleo vegetal. Um óleo de milho, óleo de soja, óleo de canola, né? E geralmente a gordura também é hidrogenada, tá? Temos mais 3 ali. Gordura interesterificada. O nome complicadíssimo. Não é trans, mas é também uma gordura processada. E eu falo que o corpo, tudo que é processado, ele não vai saber o que fazer. Então, ele acumula, né? Óleos modificados. Seriam modificações químicas feitas ali e que vai também trabalhar com uma gordura hidrogenada. E a cobertura fracionada ou hidrogenada. Hoje,
vou falar um pouquinho aqui de alguns alimentos que a gente também falei das bolachinhas que a gente acha que tá só no recheio da recheada, mas, por exemplo, alguns pães. Aí a gente tem pão de forma, a torrada. Nossa, Mainá, mas pão de forma? Aí eu vou chamar a atenção para um item que é muito importante. Hoje eu falo que quanto menor o tempo de prateleira de um alimento, melhor ele vai ser. Então hoje a gente está vendo que os pães de forma, de uma maneira geral, mesmo 7 grãos, 9 grãos, 12 grãos, né, que aí tem os grãos, ele também vai ser um produto de tempo longo de prateleira. E um dos papéis da gordura também é ajudar no processo de conservação. Ele entra, né, quando eu fazia faculdade, gordura é o que dá sabor, então ele ajuda na saborização e também é utilizado para essa questão de conservação. Então, os pães de forma podem ser trocados por pães caseiros, pão francês, nós temos uma diversidade. Francês pão de milho, pão de batata, de preferência esses de tempo de prateleira, tempo de validade mais curto. Mais curto. Aqueles que mofam em 3, 4 dias. Entendi. E aí é o planejamento de compras que vai ser feito. Então, porque para isso... a gente estava até conversando aqui, a Mainá falou, olha, o que eu escuto muito não tenho tempo para poder planejar a alimentação da minha casa. A gente compreende, mas às vezes a gente precisa fazer um esforço ali, mínimo, né? encontrar um momento da nossa rotina para fazer esse planejamento, não é, Mainá? Exatamente. Até porque no assunto que estamos falando, né, crianças com colesterol alto, o ideal é sempre prevenir, então é um dia a dia, né? As escolhas do dia a dia serem ideais e deixar talvez alguns alimentos que viriam com essa gordura mais no esporádico. Só que quando a criança já tem o colesterol alterado, ela vai ter uma alimentação que é de tratamento. Aí não tem para onde correr, porque eu não vou poder oferecer esses alimentos que são fontes de gordura hidrogenada, porque senão eu não vou ter a redução desse colesterol no sangue e a gente sabe as consequências a longo prazo, curto e longo prazo, né, de um colesterol elevado. Vamos falar dessas consequências, principalmente entre crianças e jovens? Quando a gente está falando de crianças e jovens, qual a idade, Mainá, que você percebe? Por exemplo, 8, 10, 12 anos, 17? Eu estou vendo a partir de 4, 5 anos, crianças com colesterol alto. Porque se a gente for pensar, eu não falei, por exemplo, das próprias bolachinhas simples? Sim. Hoje, acho que eu já vi pacientes, por exemplo, famílias que ofereceram desde a introdução alimentar. A gente não dá uma bolachinha de água e sal, uma bolachinha doce ao leite, uma simples que não é recheada, mas as crianças têm acesso, tá? E aí sim, a partir de 4, 5 anos eu já vi casos, mas está mais comum a partir de 7, 8 até 10, 11 anos. A gente tem uma concentração maior. Não tem sintomas, mas quando se faz... Qual é a consequência disso? A criança pode ter o quê? A longo prazo, o colesterol alto, ele pode dificultar a circulação a nível de corpo todo. Então, a gente está falando quais as consequências piores são a nível cerebral e cardíaco, né? Então, nós vamos falar mesmo, um AVC e um infarto. Não temos relatos na literatura, mas assim, se a gente não tomar providências, isso a longo prazo pode aumentar. Aí vem uma pergunta que eu me fiz, né, diante desse nosso assunto. Colesterol tem a ver apenas com obesidade ou não? A gente pode ter crianças magras, jovens magros com colesterol? Pode, porque tem crianças que não comem grandes quantidades ou, sim, às vezes, né, comem pequenas quantidades, mas só comem aqueles grupos alimentares ou aqueles alimentos que são fonte de gordura hidrogenada. Então, não é a obesidade ou o peso que é diretamente proporcional ao colesterol alto. Porém, as crianças obesas, geralmente a gente tem um maior volume dessas crianças também com colesterol alto, pela ingestão em volume de alimentos e em qualidade de alimentos. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com a Mainá, justamente para que a gente possa saber daqui a pouquinho o que fazer. Como é que você fala, Mônica, mas como é que eu vou fazer? Não tenho tempo, tem que cuidar de menino, agora nas férias, né? Enfim, pode ser até um bom momento, né? Um bom momento até para chamar essa criança, né, para o autocuidado. Então, eu vou e volto sempre com você, não sai daí. Passo simples para a gente se cuidar. E a gente está falando sobre isso hoje, principalmente cuidar das nossas crianças e adolescentes que estão com o colesterol alto. A Mainá Garcia Valente está com a gente aqui hoje, né, trazendo esse alerta. Vamos falar da prevenção, né? Como é que a gente previne? A prevenção, no olhar da alimentação, vai ser sempre o quê? A gente tem que dar atenção o que é alimentação do dia a dia e o que vai vir no esporádico. Então, desempacotar menos e descascar mais no dia a dia.
dia, então os alimentos mais in natura no dia a dia, tá? E deixar para o esporádico aqueles alimentos. Então entra os salgadinhos de pacotinho, os de caixinha, né, congelados, sanduíches, bolos prontos, sanduíches, fast foods de uma maneira geral, tá? Então assim, esses alimentos eles vão vir no esporádico, isso é uma prevenção. Agora, a criança que já está com colesterol alto, esses alimentos empacotadinhos, eles devem vir de maneira bem mais esporádica ainda. Entendi. Tá? Lógico que com o acompanhamento de um profissional isso vai ser mais bem orientado a nível de frequência e quantidades, ok? E nós temos que lembrar também das gorduras naturais, né? Então, as carnes, os leites, os ovos, os queijos. Então, carne e ovos vão ter quantidades mais reduzidas. Então, também consumir carnes mais magras, o ovo nas quantidades recomendadas por criança e os leites derivados e iogurtes, a gente tem as versões desnatadas que vão oferecer uma menor quantidade de gordura. Lembrando que nenhum alimento vai ser recomendado consumir à vontade, em momento nenhum, nem no preventivo, nem no tratamento. E a gente está agora nas férias, seria um bom momento para apresentar e conversar com a criança sobre essa alimentação que cuida? Exatamente, com mais tempo, dá pra gente, tá habituado a fazer um bolo que eu compro pronto, o pacote ali. Sim. Não, vamos comprar um ovo, dá pra fazer um bolo de banana, uma banana, aveia, os ingredientes, põe a criança ali para misturar, põe nas forminhas de cupcake e vai pro forno, aquele waffle também que as pessoas têm comprado em alguns momentos, muito congelado, né? Eu falo que o investimento melhor seria, ao invés de comprar o congelado, comprar uma maquininha que a gente tem em vários sites hoje, Sim. preços mais em conta, e aí pega com a criança ovo, aveia, fermento e uma fruta. A massa, você tem uma massinha de waffle. E é gostoso para a criança, Nossa, né? Um lanche. E ela fazendo fica mais divertido e às vezes até mais interessante experimentar para quem nunca comeu e trazer para o dia a dia para aquela que já come. As férias agora vão ser um bom momento, viu? Deixa eu trazer aqui, olha, a Nina, ela que tá lá no Roosevelt acompanhando. Tapioca todos os dias piora o colesterol? Não, a tapioca por si só, ela vem da mandioca e ela não tem colesterol, ela não tem gordura nenhuma, tá? Agora, o que a gente tem que olhar é o que tá vindo de recheio, né? Então, das versões doces, tá vindo com uma fruta, mas tá vindo com algum creme, de chocolate, Nutella, glacê, porque e aí vem as gorduras vegetais nesses cremes, tá? E as versões salgadas, que tipo de carne que eu tô colocando, qual quantidade de ovos ou o tipo de queijo que eu tô colocando. O queijo então, o queijo amarelo, ele, quanto mais amarelo, mais gordura. Para criança que já está com colesterol alto, os queijos mais claros. Eu tenho a Alice do Bairro Brasil, o filho dela faz jiu-jitsu e muay thai. Olha que legal, hein, Alice? Passou a se alimentar melhor, deixou o celular de lado, os exames e o comportamento melhoraram muito. Olha que legal esse depoimento. O exercício para criança que está, né, com colesterol alto, ele vai ser recomendado por nutricionista, médico, por todos os profissionais que eu acompanho. Também vai ajudar nesse processo. Porém, só uma conduta, só um pilar, ele não consegue trazer esses resultados que a gente quer de redução. E aí precisa dos pais, dos educadores, dos profissionais de saúde. A Roseli até fala, é preciso estar junto, uma conversa única, né, Mainá? Rede de apoio, todos falando a mesma língua. E eu falo que na alimentação, se a gente quer que uma criança se alimente bem em casa, não é só uma questão de exemplo, mas nós somos reflexos do ambiente em que vivemos. Então, os pais também começarem a observar como é que está a alimentação dentro de casa, deles, de quem mais reside, quem mais mora com eles. Por quê? Você vai, determinar a alimentação do seu filho e não fazer igual ou próximo é desmotivante. Né? E criar, por exemplo, eu não gosto de alface, não gosto de tomate, não gosto de cenoura. Criar situações para que a criança olhe para aquele alimento com mais vontade? Exatamente. Hoje eu falo que os vegetais, por si só, principalmente os folhosos, não tem muito sabor. O que é gostoso é a forma como eu vou temperar, e temperos naturais virão ali. Então, assim, trabalhar algumas formas de apresentação quando muito excluídos, quando muito recusados, e talvez até nas receitas, né? Um bolo de chocolate com beterraba, uma panqueca de espinafre, um muffin de ovos com folhas, e aí vem picadinho como uma couve bem fininha, ou picadinho como uma salsinha, e aí a gente consegue. Ai, vamos fazer umas receitinhas dessas? Você topa? Top. Então tá bom. A Miriam, mingau de aveia todos os dias no café da manhã pode aumentar o colesterol ou levar ao diabetes? Bom, se for um mingau de aveia feito leite, aveia, o açúcar também não aumentaria. Tem que ver, se já tiver com colesterol alto, o leite que vai usar, né, um leite desnatado, mas se não, eu acho que não seria ele o grande vilão. E não é nenhum único alimento, é um hábito alimentar, é o que está sendo consumido frequentemente.
Papo bom, não é? Eu falei que os nossos temas hoje eram excelentes. Mainá Garcia Valente aqui, nutricionista, trazendo esse alerta, essas dicas. Muito obrigada, querida. Obrigada. É bom te receber, viu?